Olá, boa tarde, torcedor, tudo bem? Aquele abraço, estamos nós aqui com mais uma Arena do Esporte. Agradecendo a você pelo carinho da sua audiência nesta quinta-feira, onde iremos apresentar aqui o programa ao lado do nosso comentarista e apresentador também, o Malcolm Grehal, o Cauã, e o nosso convidado especial, o senhor José Júnior Mendes. Vamos falar um pouco da história dele, a carreira do Júnior no futebol e também do projeto que ele exerce aqui na cidade de Serrinha, um projeto muito importante que nós vamos destacar a partir de agora. Boa tarde, Grehal, tudo bem? Boa tarde, Reinaldo Lima. Saudar aqui as boas-vindas ao Júnior Mendes, essa figura que muito honra a nossa cidade, que de forma muito brilhante produziu uma carreira dentro do futebol ímpar, né? In contest, e que hoje está aqui para falar do projeto da escolinha, falar dos projetos futuros. Mandar um forte abraço a você que nos acompanha. Vem com a gente que a Arena está só começando. Falar de Júnior Mendes, uma história bonita, né? Eu tive o prazer de acompanhar os primeiros passos do Mendes. Não é que eu seja tão velho assim, né? Mas eu tive o prazer de acompanhar um pouco dos passos dele na infância, né? Correndo atrás dos objetivos, seu Hamilton ali sempre lá na beira do campo, atrás do alambrado, torcendo pelo filho, levando no estádio, nas escolinhas. Eu acompanhei um pouco e conversava muito com ele. Me dava muito bem conversar com ele e era muita alegria. Aliás, dois cidadãos que eu tinha o prazer de quando chegava no campo, que via eles ali, vendo o filho jogar naquela alegria, era o seu Hamilton e o pai do Ricardinho, né? O pai do Ricardinho. Se esforçou bastante. Washington. O Washington. O pai do Washington. A gente conversava bastante sobre isso e aquela alegria de ver um dia o filho brilhar, né? E graças a Deus não foi diferente. O Júnior Mendes e Ricardinho teve as oportunidades, não teve a mesma trajetória que o Mendes, né? Infelizmente não, mas o Mendes conseguiu galgar alguma coisa. Coisa importante, Grehal, e você que está nos assistindo em casa, na Arena do Esporte, a gente já aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, dar aquele like, deixe o sininho ativado para receber as notificações. O Mendes que aproveitou muito essa oportunidade que o pai lhe deu, todos esses esforços nessa carreira, e hoje ele traz aquilo que ele aprendeu lá fora para aqui, para dentro de Serrinha. E muita gente está aprendendo com ele. Você vê como é a vida, né, Malco? A gente se prepara para preparar os outros, né? Sem dúvida. Antes do Júnior se posicionar inicialmente, eu falava ontem aqui, Júnior, que algumas coisas, elas são absolutamente difíceis, mas quando você se propõe, tem foco, objetivo, evidentemente que o resultado vem, né? E eu falava do sucesso que é o vosso projeto, o Reinaldo fazia aqui, elencava, né, todas as pessoas que estão com você, e eu até brincava que quem menos jogou futebol, jogou intermunicipal. Não tem como não dar certo um projeto quando se tem foco, quando se tem maturidade, você é uma pessoa de educação notável e, consequentemente, o sucesso teria que vir junto, né? Futebol não é fácil, mas você é uma dessas pessoas que deram certo no futebol. Não estou dizendo aqui que se tornou um daqueles poucos, né, que brilha no futebol mundial, mas você teve uma carreira com longevidade dentro do futebol. Você para por uma questão de opção sua. Então, eu tenho certeza de que o sucesso veio com muito sacrifício. Infelizmente, tem muita gente com talento que não vai se submeter, não vai se colocar ao sacrifício que você e tantos outros fizeram. Porque tem muita gente que acha que o futebol é um estalar de dedos, e não é, né? Então, a gente sabe da trajetória, sabe da formação, e é por isso que o sucesso vem. Porque há dedicação, há foco, há sacrifícios. E é por isso que você é um vencedor. Isso é verdade, Grehal. O Mendes, a princípio, para a gente começar, conte de como começou toda a sua história. Você começou já jogando intermunicipal e depois saiu, ou já partiu logo para o profissional e depois voltou para o intermunicipal? Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Malcolm. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Vocês que sempre engrandecem o nome da nossa cidade, em especial o meu projeto também. Fico muito feliz por isso e agradecido, já que estamos juntos pelo mesmo propósito e objetivo, que é oportunizar nossas crianças, oportunizar nossos jovens e oportunizar, acima de tudo, cidadão serriense. Isso é muito importante. Eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Então acho que meu pai me colocou na escolinha do Grande Eusébio. Eu acho que quem é de minha época e jogou futebol... Teve que passar lá, né? Teve que passar lá pelo campo do CSU, por Eusébio, depois... finado Sub Magalhães, né? Nosso querido Sub, também, que é importante a gente tá frisando aqui.
pessoas que também nos ensinou do jeito deles, mas nos ensinou bastante. E do meu querido e amado pai, né, que sempre me acompanhou, sempre esteve presente de uma forma muito interessante, sempre muito exigente, né, tive que ser muito responsável desde cedo. Ele sempre exigiu isso, me mostrando que para eu alcançar meus objetivos eu precisava ser persistente, ser responsável, ser disciplinado, ter comprometimento com o que eu estava me propondo a ser e a querer. Então eu saí de casa com 14 anos, né? Fui para Salvador, para o Real Salvador também, do grande Nilton Mota, né? Que está no meio do futebol, sabe? É o nome que ele tem, a referência, né? Que revelou tantos craques aí do nosso futebol baiano. E foi uma experiência marcante para mim pelo fato de ter vivido com muita dificuldade, né? Mas não ganhava nada, mas ganhava experiência, aprendizado e trabalhava sobre nossos sonhos, né? Sobre o sonho de querer jogar em um time grande, de querer vencer na vida, de querer mostrar para meu pai, para minha mãe, dar orgulho a eles, né? E principalmente realizar o nosso sonho. Então, assim, a partir daí, eu fui para São Paulo, tive no Bragantino, onde eu me profissionalizei, no Palmeiras, tive no Noroeste, depois fui para a América do Rio, rodei bastante. Foi quando aconteceu, né, a fatalidade, meu irmão veio, uma morte súbita, né, a falecer, e aí eu desisti um pouco do futebol, porque eu achei que era o momento de eu estar presente. Mexeu na sua carreira, né? E estar presente com meus pais. Foi quando eu tive a oportunidade de jogar em Intermunicipal, de reverter a carteira, né, que foi em 2010, a gente acabado de ser campeão intermunicipal. E aí eu fiquei aqui um ano e meio. Foi quando surgiu outra oportunidade, como as coisas já acalmaram mais, principalmente falando, né, para em nível meus pais, que eu achava que precisava de mim nesse momento. Quando a situação foi acalmando um pouco mais, foi quando eu retornei a jogar futebol profissional aqui mesmo na Bahia. Depois fui para Alagoas, voltei para a Bahia. Foi quando eu fiz um campeonato muito bom, campeonato baiano pelo Fluminense de Feira, e surgiu a oportunidade de eu ir para Portugal, né? E aí, sem sombra de dúvidas, foi a maior experiência de minha vida. Eu tenho até hoje minhas dúvidas, foi a minha maior experiência como profissional ou como ser humano, né? Como pessoa, de desenvolver, de crescer, de se tornar menos tímido, né? Então, assim, mais ágil nas coisas. Então, acredito que foi uma experiência assim, única para mim. Mas, enfim, depois foi quando eu operei também meu joelho, né? Foi lá em Portugal, fiz minha cirurgia. E aí eu vi que era o momento também de eu já dar uma parada. Eu já estava com 30 anos, as coisas vão ficando mais difíceis, a recuperação já se torna um pouco mais dolorosa, mais lenta. E eu sempre tive um sonho, né? Eu sonhava em ser treinador de futebol. Inclusive, eu ia fazer o curso de treinador lá em Portugal. Eu acredito que Portugal é onde tem o curso de treinador mais renomado do mundo, né? A prova está aí do Brasil. Sem dúvidas. A prova está aí, a quantidade de treinadores que estão no Brasil, no mundo árabe, me permita, na Europa. Né? O Reinaldo, eu não vou medir a qualidade do treinador português pelo que acontece no Brasil, porque o Brasil só se dá conta disso muito depois, quando o Flamengo faz uma aposta ousada, trazendo o Jesus. Mas se você pegar o histórico de treinadores da escola, da academia de treinadores de Portugal, esses caras ali a nível de Europa e Oriente Médio ali, que não é hoje passou a ser um grande cenário do futebol a título de investimento, mas treinadores fabulosos, né? Que diga José Mourinho, aquela figura que se destaca definitivamente como um dos maiores treinadores da história do futebol. Então, é nessa lava mesmo que você faz essa observação importantíssima, porque se você chega aqui com um curso de lá, meu Deus do céu. Tava muito bem empregado, né? Não tenho dúvida disso. Então, assim, eu sempre deixei bem claro, né, para as pessoas próximas de mim que era um sonho, porque eu sempre amei viver o futebol. Então, eu sempre quis estar dentro do futebol de alguma maneira. Se não era mais dentro do campo, sendo jogador, mas que fosse como treinador, dirigente. Algo do tipo. E aí foi quando, conversando, um dia despretensioso, na verdade eu ia retornar para Portugal em 2020, na pandemia, meu passaporte tinha vencido, e aí eu assinei um pré-contrato com o time de Portugal,
já estava de passagem marcada para o dia 6 de agosto de 2020, mas minha filha, né, mais velha hoje, nasceu dia 4. E aí foi quando... Muda tudo. Para mim ali foi o momento realmente de eu falar, não, já deu, quero ficar por aqui, quero viver agora meu momento, né, pai de família, estar perto da minha família, de minha esposa, de minhas filhas. E daí surgiu a ideia da escolinha de futebol. Só que assim, eu sempre tive muito respeito nas outras escolinhas que já existiam aqui, então eu não tinha um espaço para poder abrir minha escolinha, até que surgiu a Arena Parque, né? Então foi daí que eu achei minha oportunidade de ter um campo para a escolinha. Conversei com o dono, né, com o Paulo Lucas, a gente entrou em negociação e aí fechamos. E começou o projeto, a escolinha, claro, no início com muito medo, porque era algo diferente, eu que sempre estava aprendendo, eu tinha que estar ensinando. É completamente diferente. Verdade. Mas foi dias, meses e ano aí de muita dedicação diária, de cursos, de aprendizado, de viajar para estar aprendendo, para estar vendo. E como até hoje a gente nunca tem que parar de estar aprendendo, né? Para poder você passar algo bacana, ainda mais quando se trata de crianças. Trabalhar com criança realmente é diferente, é prazeroso, é muito prazeroso, ao mesmo tempo que eles chegam com alguma mania ou falando tecnicamente do futebol sem saber nada, o poder de aprendizado deles é impressionante, né? Então, assim, eles aprendem muito rápido e hoje nós trabalhamos com a questão disciplinar e educacional, que é a verdadeira bandeira que a base inicial hoje levanta, é justamente isso. Antes de criar o jogador de futebol, o craque, vamos criar um cidadão de bem, né? Trabalhar essa educação, ser aliado dos pais. Agora estamos com um projeto de estar andando nas escolas, fazendo palestra com os alunos da escolinha. No ano passado nós pedimos o boletim escolar no final do ano para todos os alunos nossos. Esse ano, além do boletim escolar, a gente quer saber vai pedir aos pais e às escolas o relatório de comportamento dos nossos alunos. O que a gente exige aqui na escolinha, a gente também quer que eles tenham dentro de casa e também na escola. Eu acho que isso é importante para formar o nosso futuro ser melhor. Até porque o futebol hoje, Reinaldo, exige isso. Aqueles tempos que o jogador indisciplinado, os clubes seguravam porque tecnicamente era acima da média, hoje acabou. Então, tá todo mundo igual, né? A gente precisa formar, acima de tudo, esse cidadão de bem. Agora, Júnior, esses alunos que você pega o histórico dele, ele tem algum problema na escola, o que é que vocês fazem com ele? Primeiro é a conversa, é abraçar. Nunca vai ser a primeira opção você querer reprimir, né? Descartar, fazer algo do tipo. Sempre você tem que abraçar. Porque, na verdade, Reinaldo, nós temos lá várias criações, várias educações, classes sociais diferentes. Então, assim, são muitas crianças que é diferente uma da outra. Eu vi uma frase uma vez que é assim, tem criança que vai para a escola para aprender. Outras vão para a escola para receber afeto, receber carinho. Sim. Então, na escolinha de futebol também não é diferente. A gente tem alguns casos que o aluno chega, a primeira coisa que faz é nos abraçar, fica ali 2, 3, 5 minutos abraçado com a gente. Diz ele quer um abraço, quer ver uma palavra de carinho. Então, acho que o primeiro momento é isso, é conversar, tá aconselhando, tá mostrando o caminho certo. E, enfim, e a gente está tendo um retorno positivo. Chega a ser até um paradoxo, porque futebol não tem quem não goste, quando se compara com a grande massa, e a criança, ela vê no futebol uma atividade, uma brincadeira, né? Então ela faz o que gosta, diferente da escola, que quando ela começa a tomar uma compreensão, bem poucos se afeiçoam àquilo, bem poucos absorvem aquilo como algo importante, Reinaldo, na sua formação, na continuidade da vida. E aí não tem jeito, né? Se por dentro hoje eu vejo as escolinhas, Júnior, como um braço muito forte na formação cidadã, porque a didática da escola perdeu isso. Eu ainda alcancei a Organização Social Política Brasileira, as pessoas ainda rezavam, as pessoas cantavam o hino nacional antes das aulas, sempre a segunda-feira, e tudo isso foi tirado, né? Aos poucos se perde a identidade, o nível de respeito sofre uma inversão do valor, e a escolinha do futebol, no modo como vocês vêm fazendo, algumas outras, Reinaldo, que a gente também destacou aqui, mas você conseguiu reunir um grupo de pessoas extremamente preparadas para o futebol e para além do futebol. Você me traz aqui um
um ponto no qual eu quero pedir licença até para lhe perguntar. No extracampo em Portugal, o que mais te chama a atenção e de que forma isso contribui para o seu crescimento humano? Porque você estava no berço da civilização do mundo, que é a Europa, né? Na pátria que nos coloniza. Como é a lida num país pequeno, mas os avanços econômicos, sociais, em todos os aspectos são absurdamente notáveis. De que maneira, o que mais te chama a atenção e de que maneira isso contribui para o Mendes, que sai como jogador de futebol, formado homem, mas volta também como o pai, para ser o pai, para ser o cidadão, para ser também o formador, o ensinador, né? Não só da arte do futebol, mas da vida, do modo geral, porque essas crianças têm esse contato contigo e sem dúvida você será exemplo, como é o Eusébio, para muita gente, né? Embora muita gente não consiga valorizar e perceber isso, o Eusébio é uma referência, mas você também assume esse protagonismo nesse momento. Então me diz aí, o que te chamou a atenção e de que maneira isso te ajudou? Educação. A palavra resume tudo isso que você falou e que eu vi falando aqui. Perfeito. Educação. Quando eu falo educação, num país que é a nossa língua, que de igual a nós só tem a língua, cultura completamente diferente, e que eu vejo 90% dos atletas atuantes comigo falando inglês. Cadê isso? Rapaz, muito importante. Vou contar só uma anedota rapidinho, né? Segundo o Vampeta, o Odivan, que não teve oportunidade, era o grande zagueiro do Vasco. Um dia ele tá lá na beira do campo, e aí os Estados Unidos ia ter um amistoso, acho que foi em Washington. E as crianças entram, né? E ele fica chocado. Aí ele encosta em Vampeta e diz: mas Vampeta, que coisa absurda. E Vampeta perguntou pra ele o que? Ele disse: todas as crianças aqui falam inglês. Eu tô colocando isso não do ponto de vista sarcástico, nem do humor. Para dizer a distância que há entre quem faz esporte no Brasil e quem tá no primeiro mundo. Estados Unidos, antes de você chegar nas grandes ligas, você precisa ser bom na escola, na universidade. Você começa nas ligas universitárias. Princípio de conversa. Aqui não. Futebol aqui é sim um achado. Felizmente mais difícil. Os foras disserem quase não mais existem, né? O último foi Neymar. O Vini tá aí tentando lugar ao sol, mas enfim. É um negócio que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o futebol brasileiro como um todo, sobre essas ações que começam lá na base, a escolinha. E a educação, definitivamente, é o poder que transforma. É a condição que transforma, né? Eu falo que o futebol de base é para formar, né? A formação, tanto que o nome é formar atletas, né? Então, assim, quando você fala formar atletas, não é formar o jogador só. Você formar o ser humano. Cidadão, formar, né? O cidadão, formar ele como jogador de futebol e como cidadão também. Até porque hoje, para ser jogador de futebol no Brasil é difícil, muito difícil. Muito difícil, Porque todo mundo é treinador, todo mundo entende de futebol, todo mundo é jogador, todo mundo fazia aquele gol, ninguém nunca errava um passe de 5 metros. Então, assim, é muito mais fácil você criticar do que elogiar e do que abraçar. Aí que entra o que eu falei aqui sobre a base inicial de também estar abraçando esses meninos que vêm com algum problema, né, com alguma revolta de casa, tudo isso. Eu acho que a gente precisa se doar mais, ser mais amigo, mais companheiro. Solidário, né, Júlio? Solidário. E o projeto hoje, sem dúvida, da base inicial sempre vai ser esse. Nós temos projetos ambiciosos para a base inicial agora em 2025 e mais ainda em 2026. Estamos em 2024, já estamos projetando 2026. Importantíssimo isso. Né? Sendo que nós já temos um projeto para 2025. A base inicial fechou uma parceria aí muito boa, né? Dia 2 de novembro. Convido a vocês que estão nos assistindo aqui. Reinaldo vai estar fazendo a cobertura. Então, assim, a gente vai trazer grandes novidades. Vai estar, né? Serão contadas lá no dia 2. Anunciadas nesse dia. Anunciadas, então, assim, projetos ambiciosos que eu sempre sonhei e que eu acredito com essa parceria vai encurtar a caminhada. É algo muito bacana. Um dos projetos que temos agora para 2025 também é para a base inicial. Estou falando em primeira mão aqui, isso eu já posso adiantar. Tá dando curso de inglês. Nossa! Rapaz, curso de inglês para as palminhas aí, meu querido. Eu sei que é podcast, mas... rapaz. Show de bola. Curso de inglês e banca. A base inicial tá
podendo propor isso para nossos alunos, o projeto. Então, assim... Você já está preparando o atleta para quando tiver que sair daqui para a Europa, né? Exatamente. Já vai pronto, né? Para o mundo. Para o mundo, né? A oportunidade, quando chega, ela não diz que vem, muitas vezes, né? Então, quando você está preparado, acho que todo mundo tem um amigo, um conhecido, ou então um amigo de um amigo que falou que o cara tinha a oportunidade de saber falar inglês, foi para lá e está se dando bem, lá no Canadá, na Austrália, né? Ô, Júnior, durante a sua história, aproveitar esse momento aqui, algum jogador já perdeu a oportunidade de jogar num grande clube lá fora porque não sabia falar inglês? Foi possível isso? Reinaldo, eu acredito que não. A oportunidade, eu acredito que ele não perde por isso. O jogador de futebol. Mas ele passa muito perrengue. Sofre muito. É melhor saber falar. Então, assim, eu acredito que isso só é mais uma das novidades, né, que vamos estar trazendo para 2025. Como eu falei, é um projeto muito ambicioso. Ousado. A base inicial, muito ousado. Ousado. Não se tem notícia aqui na região. Isso. Então, o que nós estamos querendo para a base inicial, pelo que nós já vimos, já estudamos, é algo inovador no estado da Bahia. Eu não consigo afirmar se é a nível nacional, mas a nível estadual é algo diferente que vamos proporcionar para nossos alunos. Então, assim, eu acredito muito, como eu estou falando, eu sempre fui muito... eu tive muita crença nisso, que nós, atletas, né, jogadores, e que nossos alunos precisam realmente, além do bom comportamento, na questão educação aí também, até porque, para mim, o maior aliado da educação dos estudos é o esporte, né? Independente do esporte, futebol, se é vôlei, se é basquete, independente do segmento, artes marciais. Concordo. E assim, Valdir Reis esteve lá na escolinha há pouco tempo, já mandou um abraço para ele, um cara fantástico, que eleva até o nome também da nossa cidade, né? Aí afora. E eu conversando com ele, eu falei que eu desejava que a base inicial tivesse a fama e, de fato, a disciplina que as artes marciais têm. Né? Porque nós crescemos ouvindo isso. Bota no judô, bota no karatê, no jiu-jitsu. Verdade. Por que disciplina? E por que o futebol não? Então, assim... Pelo menos aqui na América que tem essa cultura inversa. Na Europa não existe isso. Exatamente. Então, vamos educar também nossas crianças através do futebol. Então, aqui tem que ter disciplina. Na base inicial não houve xingamento, não houve um coleguinha falando algo para outro. Falar isso, eu estou mentindo. Tem, mas nós reprimimos ao máximo e evitamos. Hoje nós temos uma equipe de 6 professores que procuram ficar atento a tudo, para o que ouvir do que a gente não acha correto, a gente está chamando o aluno, está reprimindo, está aconselhando, orientando a não se repetir, porque eu acho que já passou também daquela época de estar ofensa ali para o coleguinha, já que estamos ali para poder, não é nem um nível profissional, é justamente nessa questão da formação. Então, precisa compreender esse meio termo, né? O que para nós pode ser inofensivo, para uma criança que ouve pode ser traumatizante. Sim. Então a gente tem esse cuidado aí para poder, daqui uns anos, a gente colher bons frutos. É um trabalho duro, difícil, não é um trabalho do dia para a noite, de um mês para o outro, mas é um trabalho que a gente está visando lá na frente. Eu falo que a base inicial hoje só planta. Mendes, fica à vontade, se você puder dizer, total de garotos hoje inseridos no projeto. E uma segunda pergunta, do ponto de vista documental, eu creio que você também está avançando muito nesse processo, né? Porque é uma dificuldade que as pessoas têm, e aí eu quero mandar um recado para você que está aí do outro lado. A gente sabe que nosso país é um celeiro de craques no futebol, em todas as modalidades esportivas. Cito sempre Serrinha. Eu sou um apreciador da história local. E quando você fala, por exemplo, de Valdir Reis, é preciso remeter à memória ou ao conhecimento do cidadão serrense, que é Valdir Reis, que trabalha Virna Jandiroba no seu princípio, no seu início. É Valdir Reis quem está com Virna e Renata Nogueira na oportunidade de 2014, quando ambas viram campeãs mundial de jiu-jitsu. Uma segue no jiu-jitsu, firme e forte, e migra para o UFC. Né? Primeiro artes marciais mistas e depois o UFC, o MMA. Então é preciso dizer que Virna vai disputar o título mundial do UFC daqui a uns dias. Então o Valdir não é só o que ele representa do ponto de vista da participação ativa. Né? Valdir é alguém que projetou vidas, que se viu de exemplo para pessoas, atletas, não é isso? Então quando eu estou falando assim, é porque
eu sou um acompanhador do esporte Serrinha. Me incomoda muito quando eu vejo atletas daqui serem formados na base, saem dessa cidade, se tornam jogadores profissionais. Existe um mecanismo de solidariedade da CBF, existe um documento que reconhece indenizatoriamente os clubes que formam, as bases que formam, mas a gente esbarra aqui, primeiro porque nós não temos uma liga organizada no sentido de atestar que o atleta disputou um campeonato aqui pela base, e aí vem aqui, pega as nossas joias, levam, uma bola sequer não fica para a cidade, né? Então eu tenho muito dessa preocupação, por isso eu estou te perguntando. Dá tudo ok? Qual o número de atletas hoje contigo? De atletas não, de crianças, né? E caminhado tudo certinho, sua documentação. Estamos nesse processo de estar registrando nossa marca. Perfeito. Né? A gente está com algumas mudanças também, que dia 2 vamos estar passando para todos que lá vão estar presentes. Hoje temos por volta de 430 a 450 alunos. O que, rapaz? Por volta de 430 a 450 alunos. Começou ontem, então o projeto está crescendo. Pouco mais de um ano que o Júnior começa, né, Júnior? 1 ano e meio, foi 28 de fevereiro. 430? 430 a 450. Esses garotos são todos de Serrinha ou tem de outras cidades? Tem de outras cidades. Tem, né? Mas a 98% é muito pouco aluno de outra cidade. Então aí estamos, né, diante disso, vamos estar trazendo a novidade, a escolinha está expandindo, né, a gente vai também para outro campo, um campo que é o dobro do que nós já treinamos, campo maior, né, que é lá na Arena Mil System também, vamos estar na Arena Parque aqui na SEMI, onde já iniciamos, e também lá na Arena Mil System, né, uma parceria que fizemos também com o Ricardo, com o Rodolfo, pessoas também que são ambiciosas, que pensam como eu, e acima de tudo está ajudando, oportunizando também outras pessoas. Temos também um projeto aí bem bacana, base inicial na comunidade, e estamos também, já está no papel, né? Agora a gente vai, quero iniciar ainda, quem sabe, entre dezembro e janeiro esse projeto, e justamente para estar atrelado com a questão de educação mesmo, questão escolar. É um projeto ousado, né? Porque vamos lidar com muitas crianças aí da extrema pobreza. Sim. E a gente hoje tem bolsistas na escolinha, pessoas que muitas vezes não têm condição de pagar. Então a gente tem também essa cota de bolsistas. E a intenção é justamente estar oportunizando parte pessoas... social da coisa. Exatamente. Muito importante isso. E estamos também... essa questão de base inicial na comunidade é para aquela pessoa que da extrema pobreza, que às vezes ela fica sem graça até de chegar para pedir uma oportunidade aqui no centro da nossa cidade. Então, tá levando para pessoas que muitas vezes não tem nem uma chuteira, um tênis, não tem nem o que comer. Então, é um projeto que até com amigos, conversei com alguns amigos, vão estar também ajudando para poder, após o treino, a gente está dando alimento, vamos conseguir aí doações para, né, para chuteiras. Enfim, é um projeto que eu vejo como depois que, né, a base inicial se estruturando, como está se estruturando, a gente também está ajudando novos garotos aí que precisam de oportunidades. Aí a gente vê, Greenhal, que não é só uma escolinha, uma potência de um projeto, né? Porque você vê que engloba tudo. Talvez alguém em Serrinha nunca tivesse... Me desculpa que os professores de escolinhas talvez não tivessem tido essa ideia que o Júnior está tendo agora de conseguir angariar tudo isso, né? Em um só projeto, né, Júnior? Mas o diferencial reside aí. É o que eu perguntei para ele sobre a passagem dele na Europa, em Portugal. O aprendizado foi muito bom, né? Ele fala simplesmente do que é essencial. Agora, você passou quanto tempo lá, Júnior? 4 anos. Foi muito pouco tempo para aprender tanta coisa, né? Quando se tem foco e se quer, com certeza que você visitou muita coisa boa lá, conheceu muitas coisas importantes da cultura local, né? Extraiu aquilo que poderia ser colocado em prática aqui, dentro de um outro formato. Mas o que você acabou de correr aqui, Júnior, me leva a acreditar e definir que a base inicial não é um projeto apenas para acolher crianças que possam brincar de futebol. Nós estamos falando de um projeto que ele nasce da vontade, do foco, da disciplina, né? Abdicação de algumas coisas para estar ali, que agrega mais de 430 crianças hoje, que vai dar cursos de inglês, né, para essa turminha. Lógico que alguns vão se destacar,
Nem todo mundo será atleta de futebol, mas certamente sairá um cidadão, uma cidadã. E eu estou colocando tudo isso para fazer um pequeno resumo definindo o seguinte, né? Nós temos um projeto de fato estabelecido e sustentado com bases estruturais na educação, na saúde mental, na alimentação, na solidariedade, no afeto. E eu não tenho dúvidas de que esse projeto só tende a crescer, porque ele já nasce em cima de toda uma estrutura. Eu acabei de discorrer aqui. Então, te parabenizar mesmo. Eu tive lá visitando no início, vi muita criança, acompanhei a primeira competição que você fez, mas quando você me traz esse número de 430 crianças, meu velho, não é porque é apenas um lugar para crianças jogarem futebol, brincar de futebol e os pais deixarem ali. Não é mesmo. E manter esse foco é importantíssimo, porque eu tenho certeza que dali também sairão vencedores no esporte. E a gente, o Malco, acompanhou o primeiro evento da escolinha, a gente transmitiu, e o que eu mais fiquei impressionado foi o tanto de avós, bisavós ali prestigiando. E você trouxe para essas pessoas que não têm essa oportunidade, né? De ver ali seu netinho, seu bisneto, tá trabalhando. Né? Mudou a rotina das pessoas. Por que não criar oportunidade para nossas crianças do que eles veem na TV e do que eles desejam? Diante do contexto do que eles podem viver, a realidade deles aqui. Sim. Quando eu chamo o Reinaldo para fazer a cobertura, para estar ali durante a semana, como ele foi, entrevistar os meninos, para saber como é que foi o jogo. Nossa. Aquilo ali para eles ficam marcado. Então, para Reinaldo, e na final do campeonato, né, nosso campeonato interno, primeiro campeonato interno, onde tem um menino aqui, que o avô mora em São Paulo e está acompanhando a final do campeonato dele. Eu recebi várias mensagens de pessoas de todo o Brasil. Estou aqui acompanhando meu neto, meu sobrinho, tá? Muito então, importante. Assim, e por que não criar essa oportunidade para eles? Por que não dar essa chance, essa sensação de eles se sentirem importantes? Ser jogador de futebol já, de verdade. De futebol, que eles viverem ali aquela entrevista. Você tá falando aí, eu me recordei aqui rapidinho. 2009, quando nós conseguimos montar a nossa última grande seleção intermunicipal, inclusive sagrou-se campeã. Uma vez eu estava na parte de dentro do gramado, né? Acompanhando ali os treinos. E um amigo nosso tirou o tênis, pisou na grama e disse assim: no nosso tempo de criança nem podia entrar aqui. Hoje as crianças estão tendo acesso, porque iam escolas visitar os atletas, fazer visita à seleção, conhecer. Isso era muito bom, esse contato. Então, quando você coloca de trazer, de oportunizar, eu me remonto à memória a esse momento, porque realmente, olha o quanto a gente evoluiu na relação, né? E hoje você está dando essas condições. Quando está ampliando agora para uma arena maior, evidentemente que alguns atletas, alguns garotos que vão ter destaque, devem migrar para um campo maior, até para aprender uma outra dinâmica, porque é hora de formar disciplinarmente o que um garoto desse vai ser taticamente, tecnicamente dentro de campo. Ele pode não ser tecnicamente muito bom, mas se taticamente ele ouvir o que o professor está dizendo, meu velho. Às vezes a gente vê desculpa aí, gente, o pé duro no time, né? Você pega aquele excepcional time do Palmeiras, tinha um zagueiro chamado Tonhão. Faleceu ontem, né? Foi. É brincadeira? É. Então, assim, você pega Tonhão, aí você tinha Antônio Carlos, excepcional zagueiro, aí você tinha Roberto Carlos, aí você tinha Aldair, você tinha Dios Capetinha, enfim, Edmundozinho, mas tinha aquele Corinthians de 2000, tinha um zagueiro chamado Batata. Adílio era o carregador de piano do Flamengo. Então, por quê? Porque disciplinarmente cumpriam a risco que o treinador ia propondo. E esses garotos, tem alguns já chegando nessa fase, né? Tem. De absorver cognitivamente, a inteligência absorver o que você vai propor, o esquema tático, a variação, essa coisa. Você falando isso, vai muito de encontro o que já estamos falando aqui. Sobre a importância também do menino, além de estar frequentando a escola, ele está aprendendo, porque vai ajudar ele dentro de campo. Sim. De absorver um trabalho diferente. Perfeito. Porque assim, hoje nós procuramos fazer um trabalho muito mais além do que aquele fundamento simples, que também é muito bom, que nós fazemos. Sim. E é importante. Aquele fundamento de tocar, dar de chapa, coxa e toque, peito, de cabeça, isso nunca vai ser ultrapassado. Isso é o fundamento básico do futebol. Básico. Mas nós sabemos que o futebol evoluiu, que nós também precisamos de um trabalho mais profundo. Um trabalho que precise de um poder de raciocínio, do cognitivo do atleta, e que ele esteja apto
e que ele pegue rápido. Absorver. Que ele possa absorver isso de uma forma rápida. Porque, muito diferente do que muitos que não vivem futebol acham que é só correr e chutar uma bola, não é. Não, o atleta de futebol também, ele precisa ser inteligente. Quem tá no meio do futebol, todo mundo já viu. Futebol joga com a cabeça também. É justamente isso, né? E o ano passado você trouxe vários professores aí para dar esse tipo de instrução, né, Júnior? Exatamente. Foi esse ano. Foi esse ano, né? Que você também fez a cobertura. Isso. Reinaldo é fiel lá com a gente, né? A gente sempre faz o convite. E foi o Train Day. É isso. Né? Que é um pessoal aí que tem uma capacidade impressionante que veio para poder estar passando esse treinamento. E assim, não ensinou só para os meninos, ensinou para nós, Sim. professores aqui também. Então a gente absorveu muita coisa legal, muita coisa boa que a gente implementou na escolinha. É muito importante então, assim, o que você colocou aí. Nós estamos aqui também, e quando a gente fala, e nós, uma vez por semana, uma vez em 15 dias, todas as turmas, a gente bate um papo ali de 5, 6, 7 minutos com cada turma, acaba o treino um pouco antes, para estar falando a importância de, além de estar frequentando a escola, estar estudando e aprendendo. Que isso vai ajudar no fundamento, vai ajudar dentro de campo, quando o professor está explicando um trabalho. Hoje nós temos uma quantidade grande de aluno com problema de falta de foco. Né? Um problema não é dos nossos alunos, é um problema da juventude, muitas vezes pelo celular. Então agora mesmo nós fizemos o álbum de figurinhas dos atletas da Escolinha Base Inicial, o mesmo álbum de figurinha da Copa do Mundo. Então assim, tem interação. Eu comecei a entregar em um sábado os álbuns para os atletas. Na segunda noite, eu fui na terça, eu recebi o depoimento de uma mensagem de 2 mães falando a mesma coisa, que tinha 2 dias que os filhos não pediam celular. Então saía um pouco das telas. Mas assim, para estar interagindo com os colegas, você vê o poder de troca das figurinhas. Se você cria uma dinâmica, me permita, você traz o garoto, né, para perto nesse sentido. Agora, pega a criançada, entrega um negócio desse. E fica ali no celular. Acabou. Então, assim, no início da escolinha, tinha aluno que ia com celular para a escolinha. Aí, não. Aqui dentro da porta para cá, esquece celular. Vão interagir entre vocês. E assim, esse álbum de figurinha é muito legal. Se for na escolinha lá qualquer dia, tem os pais. Eu não sei quem tá mais empolgado, se é os filhos ou os pais. O Mendes. E essa troca de mensagem de pai e filho é muito bom também. Isso é tanto que nós marcamos, já tem dois domingos de manhã que vamos para Morena Bela trocar figurinha. Massa. E você vê lá. Genial. Olha, você falou aí, eu me remontou aqui, me recobrou a memória. O Campeonato do Trem da Alegria antigamente era um campeonato interno. Mas o Campeonato Trem da Alegria, o Ângelo Peleteira, quem manda um grande abraço, árbitro internacional de judô, ex-vice-presidente da Federação Baiana de Judô, né, atleta de alto rendimento, enfim, muitas vezes campeão. O Ângelo, ele organizava e no sorteio eles botavam lá telões, a fotografia e tal. Imagine, um bocado de homem já feito, se emocionava com aquilo, e tinha um álbum de figurinha que um rapaz de Ribeira do Pombal fazia. Então, eu, por exemplo, eu comprava uma quantidade de álbuns, comprava as figurinhas todas, mas aí todo final de semana, quando eu chegava em casa, meu pequeno dizia: pai, pegou figurinha? Aí eu ia lá, entregava 2, 3 pacotinhos pra ele, ele ia lá, montava, ficava empolgado, o senhor vai comprar. Então, você tira o foco, sabe? Porque realmente é lamentável. A rede social tem muita coisa boa, mas... E começou a criar novas amizades, porque temos turma segunda e quarta, temos turma terça e quinta, temos uma turma extra dia de sexta. Então, meninos que não se conectavam, que não se conheciam, de escolas diferentes, dias na escolinha diferente. E a partir do álbum de figurinha começou a criar uma amizade, né, entre os pais também. Então, assim, foi muito bacana. Os próprios pais criaram um grupo no WhatsApp de troca de figurinha. Então, eu vejo o pai lá que tá de férias. Eu até brinco com ele. Todo dia eu sei que você vai vir aqui. Todo dia ele tá lá, trocando figurinha com os outros pais, com as crianças. Então, assim, foi algo que nós já esperávamos ser muito positivo, mas ainda assim superou nossas expectativas. Tanto que nós pedimos o primeiro lote das figurinhas, acabaram. Semana passada chegou o segundo lote e acabaram ontem também. Nossa. Ô, Júnior, agora se alguma criança que não faz parte da sua escolinha quiser adquirir um álbum desse, é possível? É possível. Nós não pedimos uma quantidade extra muito grande, até porque assim, a gente sempre fica com receio, na verdade. A gente nunca tem aquela certeza, né? Sim. Mas que eu aprendi que a certeza é um veneno. Então, a gente pediu uma quantidade... Nos torna burro. Exatamente. Nós pedimos uma quantidade de álbuns
dos atletas que adquiriram, que estavam dentro do álbum, que participaram, que tiraram as fotos, e pedimos uma quantidade menor para pessoas que são alunos, mas que de certa forma não participaram, e até para outros alunos. E aí já começamos a comercializar. Esses álbuns estão lá mesmo, nós estamos vendendo na escolinha, e as figurinhas já pedimos o terceiro lote, né? Aí daqui a 15, 20 dias. Quanto é que custa um álbum desse? Um álbum de figurinha é R$60, vem com 2 pacotes de figurinha de brinde, cada pacote vem 5 figurinhas. Bom. Que ótimo. Me diz uma coisa, eu tô vendo essa camisa é muito bonita, ela tem alguma referência, alguma homenagem, algum segmento social, do que se trata? Uma espécie de peças de quebra-cabeça? Tem alguma referência ou é apenas uma camisa mesmo que vocês produziram? Respeito e inclusão. Nós hoje temos uma quantidade de alunos autistas muito grande. E talvez alunos Rapaz, que importante. O ramo está completo, né, Malcolm? Talvez... A gente não esperava a dimensão que esta base inicial tomou até aqui. Viu? Quer dizer, não é bem uma campanha, mas vocês produziram como se fosse pontualmente uma camisa para simbolizar uma ação de apoio e respeito inclusão. à inclusão. Tanto que nós estamos com fardamentos novos para serem apresentados e todos vão ter o símbolo também do autismo no nosso fardamento. Júnior, parabéns, viu, velho? Que bom. A gente quer mais respeito, mais inclusão, mais importância. Acho que a gente precisa aprender mais sobre para poder também estar tendo uma facilidade maior para o desenvolvimento desses alunos. Rapaz, que são tanto importantes quanto todos os outros. São humanos antes de qualquer coisa, né? Precisam de bom. afeto, de carinho. E, aliás, nos ensinam muito mais do que você falou da certeza. Quando eu digo que a certeza nos torna burro, é porque todo indivíduo que acha que é certo de tudo se nega a novas experiências, se nega a novas possibilidades. Novos aprendizados. Novos aprendizados. Se torna um cego, bem da verdade. Para ser menos radical, digamos assim, se torna um bitolado. Né? Tem que estar aberto, sim, tem que entender que todo conhecimento precisa de transformação. Quem acha que sabe, por exemplo, muito de futebol e lê o Guardiola e continua achando isso, não sabe nada. Porque quem já leu a biografia de Guardiola, com todo o saber daquele ser, e ele entender que é um aprendizado todo dia novo, né? Faço leitura dos livros dele. A gente tá vendo, por isso que a gente tá vendo. Cauã, você que tá aí no bastidor, Cauã. A gente tá vendo aqui que toda essa história do Mendes não vem de qualquer um, né? Não tá solta, não. Ela tem pilares, né? Tem. Muita preparação, Júnior, e a gente fica feliz por isso, né? Nossa. A gente procura fazer o máximo, se doar. Assim, Mal, que eu sempre falo que qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer por amor. Sim. Você tem que gostar do que você faz. Isso aqui não é mais uma palavrinha, não é uma frase bonita. De efeito, não. De efeito, não. Isso é um fato. Porque todos nós, por mais que tenhamos o melhor trabalho do mundo, a gente passa por dificuldade. Muitas vezes nós ouvimos coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Isso faz parte do processo de qualquer um. Não é Júnior Mendes só. É Malcolm, é Reinaldo, é Cauã, é todos. Então, assim, isso faz parte. Isso também nos ajuda a crescer, a desenvolver. A gente tem a cobrança nossa mesmo, né? Então, a gente procura desenvolver, fazer o máximo, fazer o melhor. E quando nós fazemos por amor, tudo se torna mais fácil. É verdade. E a gente observa, Júnior, que você montou uma equipe muito boa. A gente fala daqui do Kaique, do Tata, do Ricardinho, do Budê, agora do Sandrinho. E, além de tudo, a sua família, que dá total apoio, está dentro do projeto com você, né? Exatamente, minha esposa, né? Meus pais também sempre me incentivaram. Minha esposa, realmente, ela entrou, se jogou nessa onda comigo. Ela que sempre teve muito receio e sempre ficou receosa quando eu deixei de ir para Portugal para ficar com a família. Ela sempre tinha um medo de um dia eu me arrepender. E agora ela fala para mim, amor, graças a Deus você se encontrou, você tá feliz, eu me sinto até mais aliviada. E eu, de certa forma, entendo ela, lógico, né? Acho que eu também teria esse receio se fosse o inverso. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E eu acredito que algo que eu fiz de bom foi nas minhas escolhas enquanto aos professores. Isso eu sempre falo que foi um ponto positivo, que foi o maior ponto positivo até então na minha escolinha. O primeiro a entrar foi Paulo, né? Tata, como todo mundo conhece. Além de um grande jogador,
Tem experiência lá fora também, né? Dispensa comentários, mas o ser humano também é uma pessoa ímpar, né? Que quem conhece sabe. Depois veio o Lucas, né? Budê, depois Ricardinho, Kaique, agora Sandrinho também, que, né? Minha esposa disse que eu fechei com chave de ouro. Eu falei, não, eu espero não ter fechado, não. Ainda abriu com chave de ouro, né? Sandrinho, para mim, deixa eu encontrar aqui a palavra correta, para mim, o maior desapontamento, diga assim, que eu tenho no futebol é não ter visto aquele rapaz num grande clube de futebol. Ele, indiscutivelmente, eu acompanho o Sandrinho desde muito novo, eu tive a felicidade de treinar durante 1 ano e 8 meses. Sandrinho, Capa de Sela, Marcelo JP, Eric, QQ, uma turma boa lá na safra que deu no CSU, que viria a ser a base daquela seleção de 2009. E o Sandrinho é um jogador cerebral, né? Essa semana, só abrindo um adendo aqui, Reinaldo, eu li uma matéria que um sujeito fez a respeito de um vídeo que um torcedor do Fluminense fez para falar de Ganso. Enquanto todo mundo vê Ganso como uma figura estranha ao futebol, ele consegue nos trazer para uma realidade que eu coaduno, que eu concordo. O jogador cerebral é quem desacelera sim o jogo de futebol, é quem pensa, é quem faz correr de forma inteligente. E o Ganso consegue fazer isso, e eu guardado as devidas proporções, eu não sou nenhum maluco de pensar diferente disso, o Sandrinho, velho, eu vi Sandrinho jogar o último baiano pelo Botafogo ao lado de Joãozinho, né? E para mim foi o momento mais alto dele, sabe, no futebol, e eu fico muito triste não é desapontado com ele, é com o futebol em si. Oportuniza tanta gente que, sei lá, não tem a mínima qualidade, e outros exemplos, né? Mas enfim, por isso, mais um motivo, isso acaba também dando mais ênfase em tudo, em toda a nossa conversa, e a gente tá preparando o ser humano. Sim. Né? Porque um jogador como Sandrinho, verdade, próprio Tata, sim. Ricardinho, Kaique, para quem não sabe, já foi goleiro da base do Corinthians, do Palmeiras, do Vitória, promessa como né? Então, assim, são pessoas, são atletas que têm uma qualidade impressionante, né? Que sem discussão, não concordo. seria nada fora da realidade. Pelo contrário, seria muito normal estarmos vendo agora, assistindo eles em grandes palcos. Que são muitos aí perto do futebol, da qualidade. Eu não tô aqui enchendo bola de ninguém não, gente. Para quem viu Niva, para quem viu Robério Menezes, Zé Trabuco, sabe? Para quem viu Bero, para quem viu Marconi Baixo, para quem viu tanto Nenga, tanta gente boa, para quem viu Gum. Aí tem um bocado de garoto aí hoje, chinelinho, como a gente fala. Eu não joguei futebol. Eu sou um apaixonado pelo futebol, pelo esporte. Mas é sério, sabe? Quem viu Beleza, quem viu você, mente. Aí eu fico olhando hoje uma molecada, meu Deus do céu, que acha que joga futebol, sabe? O futebol, por isso que o nível do futebol tem caído tanto. Porque não há essa preocupação. Nem os grandes clubes de futebol têm, né? Eu vou fechar essa minha observação dizendo o seguinte: nem Bahia nem Vitória hoje trabalham a base como trabalhavam. Eles não dão mais a guarita ao atleta. É uma meia dúzia que fica ali para o sub-20, para o sub-17, acabou. Antes esses clubes tinham 300 garotos ali, né? Para filtrar no final, ver hoje não tem base. Hoje tem empresário que me liga pedindo jogador, que a escolinha tem que arcar com passagem, com hospedagem enquanto está no período avaliativo. Então, assim, certas coisas que eu sou completamente contra, porque é interessante, né? Até para eles falarem ou não para esse atleta se torna mais fácil, porque ele não teve responsabilidade nenhuma. Então, assim, é muito fácil. A escolinha muitas vezes arcou com alguns custos, né? Já tem algum garoto lá fora? Alguns atletas. Robert teve, né? Robert e Guilherme, um atleta de Coité, teve na Ferroviária de Araraquara, mas, enfim, não deram certo, voltaram. Robert depois foi para o 3 da Paraíba, deu certo, foi vice-campeão juvenil, né, paraibano. Xande também, um goleiro muito bom que nós temos, né? Hoje, graças também a Kaique, nós temos uma quantidade de goleiros na escolinha grande. Que a referência chama, né? Exatamente, e um cara que entende
né, da posição, do treino específico. Então, assim, nós tivemos essa visão de estar convidando o Kaique e agradeço muito por ele ter aceitado esse desafio e estar preparando também esses meninos que sonham ser goleiros, que a gente sabe que a quantidade é menor. E quando você encontra uma pessoa de referência e que possa fazer trabalhos diferenciados para a sua posição, isso também tem a parte anímica do atleta, né? Que eles gostam, e eles fazem questão de estar lá. E a gente vê o desenvolvimento desses goleiros. Alguns que queriam estar no gol porque achava bonitinho, diferente. Outros que já tinham a vocação, já têm a vocação. Mas nós estamos vendo o que está sendo esse desenvolvimento para nossos goleiros. Então é o que eu falo. Hoje a base inicial está plantando. Eu acredito que mais na frente aí vamos estar colhendo grandes frutos aí mesmo para nosso futebol, que seja lá através do Intermunicipal, que hoje também tem uma vitrine muito boa. Sim. Temos grandes atletas aí no Intermunicipal, que do Intermunicipal acabam indo para o futebol profissional, se projetando. Então hoje a visibilidade, você quer acompanhar, quiser assistir Barrocas, aí tem atleta, o treinador de Serrinha, tem zagueiro de Serrinha, atacante de Serrinha, né? Tem meia de Serrinha. Então você quer assistir, você assiste aí, acompanha qualquer lugar do Brasil hoje, você pode estar acompanhando. Então, assim, é uma vitrine muito grande, diferente de muitos anos atrás, que não tinha como acompanhar. Não. É tão interessante isso, e só para deixar um registro, mandar um abraço ao meu amigo Marlon, que eu brinco com ele, Marlon das Arábias. Marlon era preparador de goleiro, teve formação no Sport Clube Bahia, depois passou pelo Ceará, ABC, Catuense, enfim, muitos times, ele é ali de Riachão. E há uns anos atrás, quando ele chegou da Arábia, ele ficou 2 anos por lá, mais ou menos, ele montou uma academia de goleiros. No início, tinha uma rotatividade boa, tinha alguns números inscritos, porque tem pessoas que querem ser goleiro, que querem tentar a vida para goleiro, não tem oportunidade. Aí você tá me falando agora que Kaique, né, e a figura por si já diz muito. Kaique é um dos... o que falei sobre Juninho, eu estendo também a Kaique, a Tata, a muitos outros, sabe? Os goleiros lá de 7 anos, 8 anos, fazendo o fundamento de goleiro de uma forma impressionante, que o próprio Kaique fala. Quando eu fui pro Vitória, eu não sabia isso. Não sabia isso, é verdade. Foi mais velho, né? Com 13 anos e tal. Então, um menino com 7, 8 anos fazendo. Tem o filho de Val Abreu. E é o que pesa. Henrique, um menino de 7, 8 anos. Ele treinando, assim, é lindo de ver. O Júnior, eu vi aqui de perto, sabe quem? Keno, no Botafogo. Keno veio com a base, lembra disso? Entrevistei ele na apresentação aqui em Serrinha. Eu tenho até uma foto com o Keno na apresentação lá no Concinzal. Keno não teve base, mas Keno é um daqueles caras que nasceram para dar certo. Keno foi negociado por 3 milhões com Santa Cruz e vendido por 40 pelo Palmeiras. Então, sabe? Mas não teve base. Então, hoje, para quem acha que a base foi ignorada, tá errado. Você chega num clube grande e não é um fora de série e não tem base, esqueça. Arruma a mala e volta para casa. A mente seja muito craque, né? Meu velho, futebol de hoje, Cássio de Zelito, quando fez aqui, quando jogou contra o Bahia aqui, aquele amistoso do 3-3 do SEC, foi comentado pela Rádio Sociedade. Cássio buscou a oportunidade, mas naquela época já havia intervenções. E aí tem que querer, mais do que os outros. Quer ser jogador de futebol, tem que querer o tempo todo o tempo, não pode vacilar um único minuto. Porque muitas vezes, a exemplo de Juninho de Véu, a oportunidade, ele veio atuar em alto nível de forma muito estável nos últimos anos da carreira. E quando ele chega no Goiás, vira titular absoluto durante 2, 3 temporadas. É o futebol que mostra o que muitos jovens também querem, é o que o atleta de futebol tem nas férias ou que vê no final de semana. E é muito fora disso. É verdade. Tem que pagar o preço, tem a dificuldade. Sacrifício, né, Júnior? Tem o sacrifício. E isso tem que ser exposto para o atleta e preparar também esse atleta psicologicamente. Tem um acompanhamento. Tanto que os clubes hoje, divisão de base, os grandes clubes do Brasil, começou a ver a importância do psicólogo tá atuando dentro do clube, tá preparando essas mentes dos jovens atletas e até dos atletas profissionais. Porque, como eu falei aqui há pouco tempo, a pressão é muito grande. Hoje o atleta vai do céu para o inferno em uma jogada. Uma velocidade imensa. A gente tem a final aí, Palmeiras e Flamengo lá, que aquele Andréas, né, errou aquela bola, até hoje ele é motivo de piada. Sumiu.
Já vai para entendeu? 2 anos e Teve- não esquece, né? Não esquece, teve que sair. É. Um grande atleta daquilo, um grande jogador, qualidade impressionante. Muita. Então teve que sair do Brasil porque já era motivo de piada. É. Agora sim, quem em sua profissão não erra? Todo mundo erra, né? Não tem perfeito. Então, assim, é Não tem complicado. Então, nós temos que estar preparando também nossos atletas, psicologicamente também, emocionalmente, para estar preparado para tudo isso. Né? Muito Porque importante, é viu? muito importante, com certeza. Então, os nossos atletas já têm que ter uma preparação, eles já têm que saber do que é a realidade do futebol, que é muito além daquele carrão, do que aquele mulherão bonito ao lado, nas férias, no Diz- final de semana. Diz a música do Cidade Negra, você não Muita- sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Todo mundo só observa o resultado. É. E eu acredito assim, Malcolm, nunca vai ser só sorte. Não, tem que ter Não trabalho. creio. Eu acredito que atleta que é nenhum, trabalho jogador, ele não chega no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, Corinthians, enfim, um grande clube, Concordo. porque ele teve sorte. Tem que ter dedicação, né? Muita dedicação, a história de todos eles ali, principalmente dos que não têm qualidade técnica. Eu aceito alguém falar para mim que fulano não tem qualidade técnica. Isso aí é um fato. Agora, que ele é disciplinado, que ele tem o comprometimento na parte tática. Às vezes, o atleta, Diego Ribas, ele dá uma entrevista com o Diego Simeone sobre isso. Ele fala, né? Diego Simeone fez tudo para contratá-lo, chegou lá, ficou no banco, ele revoltado. Diego Ribas achando que estava muito bem. E Simeone fala: você está bem para você. O Pronto. time não. O coletivo Acontece, né? O coletivo não. Então, assim, hoje nós procuramos fazer um trabalho também. É um assunto que gera até uma polêmica, que é com os pais dos atletas. Hoje você já vê podcasts, já vê muitos outros assuntos aí, muitas outras abordagens falando. Hoje, se você for olhar na divisão de base, os clubes, o maior depoimento do grande problema são os pais dos atletas. Às vezes o pai acha que o filho tem que ser atacante, Uhum. mas o treinador vê por característica que o filho vai se dar bem mais de lateral. E aí o pai não aceita, Meu Deus. né? Então, que o Mexe filho, com o psicológico do jogador, do menino, né? que o filho tem que jogar tudo. Então, Como assim, lidar com isso, né? Ué? é complicado e é isso que eu falo, você ter muita conversar com o próprio aluno, com os próprios atletas, tá conversando. Às vezes, até no campeonato nosso, nós ouvimos de alguns adultos coisas que não deveriam ser faladas, ser ditas, né? Porque a criança internaliza aquilo e é preocupante o que Marca ela a vida, né? marca a vida dela, né? Não é uma palavra que entrou no ouvido e sai no outro. Não, para muitos marca, fica marcado. Então, até isso nós procuramos também estar se preocupando e estar conversando com nossos atletas para ter essa preparação e falar que o erro não está neles, né? Está em quem fala, está em quem faz, né? Então, se alguma pessoa faz o mal a mim, o problema não está em mim, está em quem faz. Então, a gente tem que ter essa preparação, a gente tem que passar isso também para os alunos e estar conversando com os pais também dos alunos. Às vezes a gente não tem como minimizar isso de um jeito que nós gostaríamos, porque vão assistir também outras pessoas que não são da escolinha. Então, às vezes não é o pai de outro aluno, às vezes é uma pessoa de fora que quer ver o bom futebol e está vendo um menino iniciante e quer criticar. Então, a intenção nossa não é essa. O campeonato interno é justamente para todos participarem. Nós lá temos uma regra que em todos os jogos, tem que entrar em campo, tem que jogar, tem que participar. Claro que uns acabam jogando mais que o outro, você também não tem como estar... Mas é o momento deles, tempo, né, Júnior? mas é o momento deles, nós enxergamos o campeonato interno como uma oportunidade para todos, né, que eles tenham essa sensação de pertencimento, se sintam realmente importantes, valorizados, e lá nós fazemos questão de demonstrar isso para eles, de mostrar que eles são importantes, que eles podem, que eles conseguem. Parabéns, show de Falando de campeonato interno, Júnior, a gente vai entrar nesse assunto mais ainda, porque a gente está chegando, se aproximando do final. Mas, falando do campeonato interno, você tem o sub-5, sub-7, sub-9, 11, né? 13, 15 e 13, 15 e 17. São 7 categorias. 7 categorias, né? Tá chegando na sua reta final, né, Júnior? Dia 2 será a grande final e vamos aproveitar para chamar atenção também para esta competição. Reinaldo, dia 26 agora, né? Esse próximo sábado, será a última rodada. Já temos alguns finalistas, como o Sub-17, né? Uhum. Equipe do Valência, do Celtic, já definida. O Sub-15 já temos um finalista, o outro vai ser definido agora, nesse próximo dia 26, o 10.
entre outras categorias. O Sub-11 já tem finalista definido, mas todos vão ficar definidos agora na última rodada, dia 26. E dia 2, a grande final. Nós estamos preparando aí muitas novidades. Eu brinco, eu converso até com os pais, nossos alunos. Eu sempre falo que a base inicial ama novidade. Nós vamos estar sempre trazendo novidade para nossos alunos e para as pessoas que estão também de forma direta e indireta. E essa final não será diferente. No nosso primeiro campeonato interno, muitas pessoas elogiaram o nosso trabalho, o nosso campeonato, tudo que nós proporcionamos, só que sempre deixavam uma ressalva. Você para o próximo, você tem uma responsabilidade ainda maior. O que você vai fazer? E aí, nós fizemos um campeonato ano passado, nós tínhamos 12 times. Esse ano nós temos praticamente 3 vezes mais, são 34 times. Rapaz, então, dividido em 7 categorias. Ano passado nós tínhamos 3 categorias, 17, sub-12, sub-8. Agora a gente tem do sub-5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. 7 categorias, 34 times, dividido entre essas 7 categorias. Na final teremos 7 campeonatos e 7 finais do nosso campeonato, e vamos ter aí muitas novidades mesmo, muita coisa bacana, apresentando projetos novos aí para todos que vão estar lá presente. E você, eu convoco, né, Reinaldo, torcedor aí serriense, você que gosta de esporte, você que é admirador aí do esporte, compareça, porque você não vai se arrepender. Além de você ver bom futebol, você vai ver muita coisa legal aí, muita novidade para todos esses alunos. E a gente observa, Mendes, que a parte mais gostosa desta competição é o Sub-5. O Sub-5 chama a atenção de muita gente, né? Reinaldo, o Sub-5 é uma categoria que nós chamamos o Baby Foot, né? Baby Foot. Os alunos de 4, 5 anos. E o Sub-5, nos treinamentos, nos joguinhos, nós deixamos mais à vontade. Uhum. É aquele que vai até 6, 7, 8 para uma bola. Nós muitas vezes não marcamos a saída de bola. E quando foi começar o campeonato, nós, de certa forma, tivemos um cuidado maior já para se adaptar, porque no campeonato nós decidimos marcar a saída de bola. E, como eu falei também, o poder de aprendizado deles é impressionante. E nós já vimos alguns destaques. Isso pode parecer absurdo, mas não é. Nós temos atletas de 5 anos que realmente chamam a atenção, sabe? Que você vê que é diferente, que tem algo maior para poder mostrar aí, sendo que o futebol hoje, né, vem cada vez mais novo, uhum. né? Os clubes procuram atletas mais novos. Então aí temos uma turminha aí do Baby Foot que realmente chama a atenção. Os pais falam o que depois de chegar em casa, Júnior, com os seus filhos? Ficam encantados, né? Maravilhados, porque estão vendo os seus filhos de 4, 5, até o próprio Sub-7 também, Uhum. né? Por mais que o filho não tenha aquele destaque na partida, mas está participando, e todos os pais, o que eles procuram mais nos filhos é a felicidade deles, né? A maior alegria para os pais é ver a felicidade dos filhos. Então isso está sendo bem legal, a gente está bem feliz aí. E tá tendo um retorno muito positivo, né, Reinaldo? Isso é bom. E a gente vê o equilíbrio na artilharia do campeonato. Muitos jogadores ali da competição, um colado com o outro ali na artilharia, né? Exatamente, tá. A classificação também ali tá bem bacana. Bem bacana. Os clubes, a gente vê o Sub-9, agora tem 3 a 4 clubes chegando na última rodada. São 6 times, né? O Sub-9. E tem 3 ou 4 ainda com chance ali de ir pra final, que vai decidir tudo agora, dia 26. Então a gente fica feliz, a gente fizemos sorteios na divisão dos times, porém a gente foi dividindo ali por nível para poder tentar manter um equilíbrio maior na competição. Então eu acho que está sendo bem, bem bacana. Vai começar o campeonato serriense sub-14 e sub-17. A escolinha participa ou jogadores saem da escolinha para reforçar esse campeonato? Não, a escolinha vai participar com sub-14, sub-17, lembrando que essas competições, como todas as outras, nós não chamamos atletas de fora, são atletas da todos própria da base, escolinha, né? todos da base inicial. Independente se vamos fazer um time competitivo para ser campeão ou não, Uhum. mas o intuito é dar oportunidade para os meninos que estão matriculados na base inicial.
Que bom, né? Por isso que eu abordei esse assunto, porque é muito interessante já começar a dar oportunidade até para conhecer um pouco mais o Campo Grande, né? O torcedor ali pressionando, a arquibancada. O jogador que quando olha para a arquibancada, mesmo ela vazia, ele se sente emocionado ou então ele fica tímido, né? E Então muitos isso é ali bom. também não estão acostumados com Campo Grande. Justamente. Né? Então, assim, tudo é novo. É uma dificuldade, principalmente com os mais jovens. No nosso Sub-17 não, já são né, atletas mais rodados, mais acostumados. É um time mais encorpado. Agora, nosso Sub-14, temos muitos atletas. Nós gostamos também de estar jogando com muitos atletas mais novos da idade, né? Por exemplo, agora o 2010, nós vamos ter mais atletas 2011, 2012 do que 2010. Né? Então, assim, o 2007 também vamos ter muitos atletas 2008, alguns 2009. Porque a gente vê como preparação para logo mais aí do que pode vir. Porque, claro, que a preocupação da base inicial não é... Claro, eu quero ser campeão, a gente vai sempre brigar por título, mas a nossa preocupação maior é no atleta que se desenvolver, se destacar, a gente está encaminhando para algum lugar. Entendeu? Para algum clube, dando aos atletas. Agora, Júnior, Serrinha é muito carente dessa parte, já que você está com um projeto tão ousado, que é a base inicial, você pretende participar de um baiano com a base inicial, um sub-14, sub-15, sub-17? Isso é um sonho que eu tenho. Uhum. Isso é um sonho. Inclusive, profissionalizar a base inicial. Que bom, né? Tem um clube profissional. Tem algum parceiro para isso? Daqui da base inicial. É uma parceria. A parceria que eu falei que nós fechamos. Na minha primeira reunião, eu fui bem claro que eu falei que era um sonho que eu tenho e que eu pretendo conquistar. Se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, eu não sei. Mas eu acredito muito e eu vou lutar para isso. E para até chegar ao clube profissional, primeiro a gente vai precisar estar jogando, botar ali no Campeonato Baiano Sub-15, Campeonato Baiano Sub-17, Campeonato Baiano Sub-20, para a gente estar formando esses atletas, ganhando corpo, para estar colocando no profissional, na Série B do Campeonato Baiano. Mas isso nós sabemos que a gente precisa de parceiros fortes para poder estar nos ajudando, que a gente sabe que é um investimento que precisamos ter, mas é um sonho. E eu acredito que esse sonho está cada vez mais próximo e eu vou lutar muito por ele. Acredito que dentro desse projeto que vocês têm hoje não vai faltar parceria, né? Acredito que os empresários vão lhe procurar já, né? Já teve. 15 dias atrás teve uma pessoa lá na escolinha me procurando, não é daqui de Serrinha. É uma pessoa aí que pode vir agregar muito logo no futuro próximo. Fiquei feliz pela procura dele, né? Então, é algo aí que a gente está almejando e que de um mês para cá eu acredito que esse sonho meu vem sendo mais se tornando realidade, né? Então é algo que a gente já está fazendo um planejamento baseado nisso aí também. E aí lembrando que esse campeonato serriense, o 14 e 17, já vai dar um suporte muito bom, até mesmo para essas empresas que estão se aproximando aí do projeto, ter mais facilidade de ver melhor, né, esse trabalho, né? Exatamente. Quando se fala de um time profissional, não é para os atletas da escolinha, né? Aí já é outro nível. É outro nível, time profissional, a gente vai ter a escolinha em paralelo, que vai ser uma... A escolinha é a base, né? É a base, mas o clube profissional... atletas que a gente pode estar tendo, atletas de outras cidades, de outras escolinhas aqui mesmo, em Serrinha, que é buscar uma parceria, né, uma união aí também, entre as escolinhas, ser conversado, porque tem muita escolinha boa, tem muito atleta bom aqui em Serrinha, tem muitos jovens. Tornaram parceiras da base, né? Da base inicial, para almejar e dar essa oportunidade aos atletas, não só a nível serriense, a nível regional, mas a nível estadual e quem sabe nacional, né? Ô Mendes, me permita fazer uma intervenção e aí de forma muito pontual. Primeiro, fico feliz, surpreso não, porque você tem foco e com certeza você vai trabalhar para o mais adiantar. Na medida que as coisas vão acontecendo, é uma exigência natural de todo o processo que você evolua e busque avançar. Eu estou dizendo isso porque me incomoda, me deixa desconfortável. Uma cidade com uma veia cultural e esportiva como nós temos, né? 2 equipes em Serrinha foram profissionais de futebol. Clube Atlético Real Serriense, para quem não sabe, foi um clube fundado pelos irmãos peleteiros. Um era torcedor do Atlético de Madrid, o outro torcedor do Real Madrid.
E aí criaram um clube Atlético Real Serriense, o qual eu tive a satisfação de ser diretor de futebol nos idos de 95 por ali, né? Disputei a segunda divisão do Baiano. Porque eu tô colocando de lá para cá, Zé Valdo, o saudoso Zé Valdo criou o SEC. Havia um apelo muito forte da nossa população. E de lá para cá, não se fala mais em futebol profissional em Serrinha. Serrinha se viu apenas para, como é que eu digo, de estadia para algumas equipes. E uma cidade com 90 mil habitantes, que tem um poder econômico considerável, quando comparado, por exemplo, com Riachão, que é uma cidade bem menor, tem um time profissional que já jogou Copa do Brasil, que já avançou de fase, né? Tem uma relação, tem uma estrutura, tem parcerias. Me lembro quando o Marcelinho Paulista aqui passou, ex-jogador do Corinthians, acho que era na supervisão, mas enfim. Por que eu estou colocando tudo isso? Alguns anos atrás, um amigo nosso pegou um clube registrado na Liga Coitaense e federou esse time. Na Bahia, eu não sei se mudou a regra, hoje é em torno de R$600 mil, pouco mais que isso, para deixar um clube 100% legalizado. E aí algumas exigências normais. A única coisa que você não pode, você pode até não jogar a primeira e a segunda divisão, mas a base você tem que ir. Não pode vencer 5 anos sem participar de alguma competição. E esse recurso é um recurso evidentemente considerável. Eu estou falando só da papelada. Mas se você tem 10, 15 pessoas que têm condições, que acreditam nisso, e eu estou falando de acreditar porque aqui tem um bocado de pseudo-empresário, quem está dizendo sou eu, viu, gente? Que chama R$100 de meu dinheiro. Sabe? Eu estou falando de uma cidade que tem um potencial real. Eu estou falando de uma cidade que nos últimos anos, Mendes, profissionalizado no Bragantino, né? Juninho de Véu, salvo engano, profissionalizado no Corinthians, depois emprestado ao Mojimirim, alguma coisa, eu acompanhei parte da carreira dele. Capa de Sela, Santana, bagaço, né? Guilherme, tava lá na região do Kuwait, aquele outro menino Sheik. Então, rapidamente aqui eu lembrei de 6 atletas serrienses que, se tivessem saído de um clube profissional dessa cidade, teria dado retorno financeiro para quem investiu. Eu tô falando de uma realidade, não de uma possibilidade abstrata que só cabe na minha cabeça ou na sua. Então, velho, eu vou lhe dizer o seguinte: se precisar desse Hellis Mortal aqui para qualquer coisa que possa lhe ajudar, sabe? Eu tô à disposição para contribuir, porque a gente tem um pouquinho de experiência também no ramo desses negócios. Mas o fato é que essa cidade precisa se assumir como protagonista. Serrinha precisa tomar vergonha quando se trata de reconhecer, né? E eu falei aqui ontem sobre isso, seus heróis. Os nossos heróis não são as figuras públicas, não, longe disso. Para mim, você é herói porque você enalteceu o nome de minha cidade, se sacrificou, independente dos seus resultados pessoais. Mimo, que tá lá no Japão representando no Brasileiro Master de Karatê, ou no Mundial Master de Karatê. Jandiroba, que vai disputar o Mundial do UFC. Mirailton, que é corredor de maratona. Gelmeres, que hoje já não corre mais, mas que muito já nos representou. Lá na Pampulha, no Rio de Janeiro, Maratona de Nova York. Professor Luiz. Se eu for elencar aqui, por modalidades, o que eu conheço, as pessoas vão se assustar. Então essa cidade precisa ter memória. Ter memória é reconhecer, saber. Júnior Mendes não é só o responsável por um projeto exitoso. Júnior Mendes é alguém que representou essa cidade dignamente e hoje está aqui para dar de volta para essa cidade alguma coisa. Então eu estou me colocando à sua disposição sem nenhum tipo de eu agradeço, de custo, porque eu puder ajudar você. Tenho um conhecimento de um bocado de coisinha aí que eu não preciso estar dizendo para ninguém. Sei por onde andar, certo? Aproveite, se já não estiver lá, quando estiver concluindo sua tarefa do registro. É preciso novos clubes na liga. Falei muito sobre isso ao presidente, o atual presidente, meu amigo Bode, porque o Sucatão tinha documentação 100%, nunca foi convidado a estar na liga, sabe? O clube de Bela Vista, a ABB e muitos outros clubes. E aí eu tenho clubes que deixam de existir, que perderam propriedade na Receita Federal, ou que cartorialmente já não tem valia nenhuma. E ficam os velhos clubes que eu digo no sentido muito contribuído com o futebol de Serrinha, passando por gestões que não conseguem sequer organizar a documentação e o clube perde o registro. Alguns clubes históricos da nossa cidade. Então a gente precisa renovar, gente.
E o que você está fazendo aqui é renovar conceito, é transformar. Então, velho, eu só tenho que lhe parabenizar. E ele me colocar à disposição como serrense que sou e que muito amo minha terra. O que eu puder fazer para ajudar, para dar as mãos, vamos dar as mãos. Não dá. O Reinaldo sabe que a gente esteve em Salvador para discutir uma situação, a convite de uma equipe, Nadigol estava lá, para ver a dívida na época do SEC. Uma dívida astronômica, mas que por força da figura de Nadigol, ela foi negociada lá para baixo, parcelada, perfeitamente honrável, para que você tivesse um clube à disposição. Porque se eu tenho um clube, eu tenho um atleta para mandar para o mundo. Simples assim. Então, que Deus abençoe cada dia mais essa sua iniciativa, meu irmão. Você é do bem. Falei aqui ontem. Você honra a sua família. Isso é importante. Você faz do seu trabalho uma família. E pode ter certeza que o povo serrente tem que abraçar não só o projeto que Mendes conduz, todos os projetos que, mesmo com dificuldade, tenta dar para os seus filhos uma ocupação, tenta dar para os seus filhos um caminho. Não são eles que vão nortear o futuro, mas no presente eles estão fazendo por muito. Desculpa o desabafo, é porque eu fico irritado de ver o povo da minha terra se auto-colocar. Eu estou falando de quem tem algum aporte financeiro. Mas na hora de dar algo para a cidade, onde eles detêm seus controles econômicos, seus bens, pouco se dá, ou nada se dá. Mas na hora de aparecer na fotografia, aparece um bocado de gente. Mas o bom, Mal, que o que a gente percebe é que o Mendes hoje ele tem um suporte para atrair os investidores de fora e não tá se humilhando a Serrinha. Alguns de Serrinha. Né? Conceito, então isso é muito bom. Você está mudando o conceito. Talvez você não tenha percebido isso, que você está dentro, inserido. Mas você está mudando o conceito. Conceito. Olha o que é que você está falando aqui, do sonho de alguém que com 14 anos saiu de casa, velho, para ser jogador, para honrar os pais, e que volta muito tempo depois, nas idas e vindas da vida, que você podia estar na Europa, meu velho. Você podia ter optado para estar lá, mas você volta para sua cidade. Para oferecer para as pessoas, para os filhos das pessoas, um pouco do que tu aprendeu. Se rodeia de gente qualificada. Isso é mudança de comportamento, é mudança de conceito. Essa maturidade que as pessoas precisam ter. Absorver. E tem muito jovem Serrinha, com visão para muita coisa. Precisa ter a coragem que você teve. Tem. Nós procuramos, né, Marco, realmente fazer algo diferente, do que talvez não tenha sido visto aqui ainda, mas lembrando que nunca foi intenção nossa quando nós começamos, eu quero, né, fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente apenas procurou fazer nosso trabalho com muito amor, com muita dedicação. Um passo por vez. Um passo por vez. E através de nossas ideias, fomos trazendo novidades que nós sempre enxergamos como algo muito positivo para nossos atletas e que começamos a ver que estava refletindo em nossa cidade, né? E isso acabou atraindo um público gigante. Muito bom. Né? Então a gente tem tudo da base inicial. É engraçado isso que acaba. Hoje a gente vende chinelo da base inicial, boné da base inicial. Uma marca, né? Uma marca, camisa da base inicial. Enfim, garrafinhas de água da base inicial. Então, hoje nós temos diversos produtos, mochila da base inicial, bucket da base inicial, entre outros tantos produtos. E vamos estar lançando também uma marca de roupa da base inicial, né? Então, assim, muitas coisas para poder fortalecer o máximo nossa marca, para criar corpo, para realizar tudo que nós desejamos. E aí, Júnior, eu vejo que Serrinha não foi à frente nesse tipo de projeto porque faltou esta base. Queriam entrar de qualquer jeito. Não, entrou o ano, a gente vai fazer isso. Mas não houve um projeto para isso. Se você começou com um projeto, esse projeto vem a cada dia você assimilando algo diferente. E daqui a pouco você chega no grande, né? É o planejamento. Toda a construção começa do alicerce, né? Não adianta a gente querer já colocar... Sim. Levantar as paredes sem um alicerce. Não. Então, assim, a gente precisou construir uma base, ter uma base e tá construindo uma base. Hoje nós não estamos onde desejamos, onde queremos. Como eu falei, nós estamos num período de plantação. Né? A colheita vem depois, né? A colheita vem depois. Então, o que nós pudermos fazer para nossos alunos aí, proporcionar, até para nossa cidade também. Hoje um parceiro que nós temos, assim, que sempre nos ajuda bastante é a Milsystem, né? Eu gosto de estar sempre
citando ali. O menino tem uma visão diferente, assim, igual você, né? Isso, exatamente. É porque, assim, é um parceiro que está com a gente desde o início, sabe? Aí a gente coloca como o Dr. Joel também, com essa visão empresarial que está tendo agora, né? Então, é algo diferente está acontecendo em Serrinha, né? Sim, antes de Joel Júnior, citar até Ulisses. Ulisses. É isso. Porque Ulisses é um empreendedor da nossa cidade, né? Uma pessoa extremamente benquista e que não tem medo de investir, né? O próprio Berg da Aragon, que já é uma faixa etária de idade um pouco a mais, mas tem muita gente boa. O Ricardinho da Mil System, tem coisas aqui que são excepcionais. Se a gente conseguir canalizar as forças, sabe? Com certeza a gente vai avançar. Se esses parceiros se juntarem aí, todo mundo se unir aí, vai longe, né, Júnior? Então a gente fica feliz por isso, né? De Ricardo aí, Malcolm, ele é um cara que sempre acredita, né, nos meus projetos, meus planos, e abraça a causa, né? É um cara aí que eu vejo com muito bons olhos e tenho muita gratidão, né, por ele, porque tá ajudando, porque sempre o início é difícil, é mais complicado. Precisa, né, pelejar muito, precisa lutar muito. Então, quando você tem uma pessoa para poder estar ajudando também, tá dando até seja uma palavra de apoio, né, e tá procurando tá de junto ali para poder tá dando essa força e a gente chegar onde... Eu lembro que Ricardo era um cara que às vezes eu falava, rapaz, você é exagerado. Falava com ele que meu sonho era ter 100 alunos para poder ter uma estrutura, para ter, né, uma estrutura assim mínima para a escolinha, para poder ter algumas coisas que eu desejava ali para a própria escolinha, né? E hoje assim, a gente tem muito... hoje a gente oferece assim bolas, materiais de forma geral assim para a escolinha. Tem muita coisa bacana, né? Então, sim. E a gente nunca fica parado, né? Então a gente está trazendo mais materiais para a escolinha, para os meninos estarem sempre se estimulando, né? Ainda mais quando se trabalha com criança. Não há rotina no trabalho de vocês. Exatamente. A gente procura estar sempre fazendo algo diferente, coisas novas para nossos alunos. Eu acho que isso que mexe muito também com eles, né? Essa coisa de estar sempre trazendo novidade. É algo assim que... Consegue prender a atenção de todo mundo. Tem alguns amigos, né, que até tem escolinha fora daqui de Serrinha, de outras cidades, que no início eu conversava muito com eles e eles me perguntam muito assim, de onde surgem minhas ideias, minhas coisas, né? Alguns acham até que é minha esposa, que... né, alguém tá cutucando ali, né? Tá cutucando. E eu falo que a grande parte dessas ideias, assim, realmente foram minhas. Vai surgindo, vai dando um estralo, assim. Eu falo que a Base Inicial hoje é um projeto abençoado por Deus, acima de tudo. É importante frisar isso, porque eu até brinco com minha esposa. Às vezes eu fico... Será que essa ideia foi minha mesmo? Né? Tá viajando no tempo, né? Porque as coisas... Porque vem assim o estralo. Eu tenho um grupo no WhatsApp com minha esposa que é Ideias Base Inicial. Todo estralo que dá eu vou e anoto, né? Então, assim, justamente pra gente não tá deixando passar nada. A gente agora... Na verdade, já era para ter lançado o cartão Atleta Base Inicial. Porém, como a gente está em algumas mudanças, nós estamos segurando para lançar... É muita coisa, rapaz. Você tem... Que esse cartão é para os nossos atletas terem desconto em algumas lojas, alguns parceiros na nossa cidade, né? Como tem padaria, tem loja de roupa infantil. Enfim, tem muita coisa boa. Interessante. Né? Na própria Mil System vai ter desconto. Então, assim, e nós vamos fazer também o cartão sócio-torcedor, Base Inicial. Então, você que não é da escolinha, mas você quer ter esse cartão e quer ter esses benefícios com os nossos parceiros, você vai pagar um valor mensal e vai acabar sendo muito irrisório diante dos benefícios. Do retorno. Seu Hamilton, o senhor fez um filho com a cabeça desse tamanho, meu irmão, cheio de inteligência. Mas isso. O norte que há de se apontar. Rapaz, que bom, né? Não é onde o Júnior está sentado agora. É o que vem antes. E aí, meu velho? E aí? Preparação foi tudo, né? Sem um pai e uma mãe que aposte, nada vai dar certo. Entende? Você pode até querer, velho. Mas o primeiro grupo social que a gente tem contato é a família. Então, se a gente encontra nos nossos pais essa referência, e eu tô falando isso porque não foi uma nem duas vezes. Mesmo você estando fora daqui, na Europa, todo santo dia que tinha treino no estádio, o seu Almito sentava ali no cantinho dele. E a gente sentava ali, que eu gosto de conversar ele também. Puxa. E é um aprendizado. Então a gente, quando olha seu Hamilton, olha você, olha o caminho,
Não tem como não dar certo, Reinaldo. Porque o que nasce para ser você só molda, sabe? E assim esses exemplos se remontam em todos os segmentos da vida. O Serrinha tem muitos e muitos exemplos disso. Aí vem, Reinaldo, o nosso campeonato interno, a importância de você estar tornando lá nos dias de jogos um ambiente familiar. Uhum. Para Muito você bom. trazer também a família e ver um ambiente que o filho, que o sobrinho, que o neto, enfim, que o primo está, né? Então, um ambiente leve, um ambiente de torcida, um ambiente alegre, Sim. né? E de oportunidades. Você vai botar bandas lá, alguma coisa assim? Eu vi o Reinaldo comentar ontem, foi isso? Vai ter. A gente acertou aí com o Erison Rocha, né? No final de tudo. A gente tem uma programação. O Hélito Zlatan e o Hélito Rufino. O Hélito Rufino trabalha para Alex Gama. Alex Gama faz também as coberturas nossas lá todo sábado. E Alex Rufino trabalha para ele, é o que faz os vídeos lá, toda a rodada do meu campeonato. Vai ter um X1 que vai fazer a abertura com o Hélito Zlatan. Uma brincadeira entre eles. A gente vai começar um pouco mais cedo para estar fazendo essa brincadeira, mas é coisa rápida. O campeonato nosso mesmo inicia às 13h40, no dia 2, no feriado, né? Dia 2 de novembro. E aí com o jogo do Sub-17. A gente vai ter uma abertura, né? Que a gente tem um convite aí da irmã de um aluno que canta muito bem, vai cantar o hino do Brasil. Entre outras novidades que dia 2... Não diga agora, não. Não vou dizer, não posso dizer tudo, mas aí vai ter o Sub-17, Sub-15 e por aí vai, até o Sub-5, né? As 6 finais. Após todas essas finais, cada final acabou, tem entrega da premiação para os alunos não ficarem esperando até a noite. A gente vai entregar a premiação após cada final. Cada final, então, tem a entrega da premiação. Ótimo. E às 19h30 nós vamos ter o sorteio das rifas. Rifas essas que nós, para estar ajudando o campeonato, cada aluno pegou uma quantidade de rifas para vender, para pagar a sua inscrição. Para assim o pai e a mãe não ter que tirar o dinheiro do próprio bolso. Ele vendia, o próprio aluno vendia, ou então os mais novos, né, tinha aquela coisa do pai e da mãe tá vendendo. Ele pagava a inscrição do campeonato para, além de ganhar o fardamento, camisa e short, tá ajudando também em toda a estrutura montada. E a partir daí, vamos ter o sorteio, premiações das rifas. O primeiro sorteado ganha R$ 1.500 no Pix, o segundo premiado ganha R$ 1.000 e o terceiro colocado ganha um kit da base inicial. Bom. Então, assim, são as premiações após finalizar o sorteio. Aí nós vamos ter uma festa, né, para os alunos, para os pais dos alunos e quem for lá assistir, gratuita também, que é Erison Rocha, né, que tá aí fazendo sucesso. Então vai tá muito bem na também, E, enfim, vai ter mais uma banda aí que estamos a decidir. Parabéns mesmo. Vamos parabenizar e nosso horário está chegando ao final, Júnior. E que bate-papo gostoso, né, Malco? Pois não é. Eu tenho uma reunião para agora, que eu já tô até atrasado. Mas vamos fechar o programa com chave de ouro, com esse bate-papo. Eu tenho certeza que se a gente pudesse, vamos trazer depois, extrair muito mais coisa, que tem muita coisa guardada nessa mente aí, né? A gente nem perguntou, a gente nem bateu, porque não foi uma resenha. Se é uma resenha, a gente tem que perguntar para eles sobre futebol, não tem resenha. É verdade, né? Mas enfim, a gente depois vai fazer algumas perguntas sobre a carreira de futebol, aqueles detalhezinhos que acontecem e tal. Tem sempre gente muito sabida dentro do futebol. Tem. Mas, Júnior, a gente quer lhe agradecer pela sua vinda aqui no nosso podcast e já aproveitar e pedir a você que está assistindo, se não se inscreveu ainda, antes de fechar isso aqui, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o sininho ativado, dê aquele like, porque a gente vai estar aqui sempre trazendo personalidades como a de Júnior Mendes, já passou aqui tantos outros e mais gente importantes como o Júnior e tantos outros vão passar por aqui também. Então é um programa que a gente está começando, tem pouco tempo, mas já trazendo essas novidades para a Serrinha, coisas que ninguém sabia desse projeto tão audacioso que é da base inicial. Muitas coisas aqui vamos fazer refletir, né? Eu agora passo a ser também você e quem ouve, um disseminador das boas ideias. Imagina você, a criançada vai ter curso de inglês. Atenção, pai, olha aí seu filho. Não é só isso. É um mundo de coisas, mas definitivamente aprender um pouco de inglês é algo fora da curva, né? Para uma escola... outros cursos que mais para frente vamos estar. Quando você tiver com um projeto 100% regularizado, eu vou lhe apontar uns caminhos para você trazer em parcerias cursos profissionalizantes para jovens, né? Manutenção, conserto, reparo de aparelho celular, né? De
para aprender a manusear essas máquinas. Enfim, tem um mundo que são parcerias. Basta você ter uma entidade para ir lá buscar o recurso. A exemplo, é uma outra área, mas está aí, viu? Deixar só essa informação. 116 milhões foram disponibilizados para 29 editais de cultura em todo o estado da Bahia. Você pode escrever através de projeto, você pode escrever individualmente, você pode escrever através de coletivo. E ter repassado pelo governo um recurso para você desenvolver um projeto conforme aquele segmento cultural. É assim também no esporte. A gente é que precisa compreender essa dinâmica e participar. Então deixa aqui só esse informe. Vamos nessa, Reinaldo? Vamos lá, Júnior. Suas considerações, meu querido. Reinaldo, Malcolm, agradeço a vocês pela oportunidade. Só que eu vejo como algo muito positivo. Eu espero que a população serrense acompanhe mais tudo isso, todo esse trabalho que vocês estão fazendo diariamente, semanalmente, trazendo o esporte. Como eu falei aqui, o esporte é o grande aliado da educação e o esporte precisa ser cada vez mais visto, cada vez mais comentado e cada vez mais ajudado. Precisa de ajuda, precisa de valorização. Nós temos que valorizar o esporte e isso parte muitas vezes do trabalho que vocês vêm fazendo aí. Vocês também precisam ser valorizados. Então aqui fica minha gratidão de estar falando um pouco de tudo, né, como começou, do que está sendo feito e do que vem a ser feito. Fico feliz, minha gratidão, o Reinaldo já sabe, e eu sempre estou aí agradecendo a ele por toda a oportunidade de estar mostrando aí nosso trabalho. Como eu falei, quanto mais oportunidade nossas crianças, nossos jovens tiverem, mais estarei feliz. Deixa o link das redes sociais do projeto, importante. Segue lá, hein, turma. Segue lá, Base Inicial Serrinha. No bate-papo aqui, antes de começar, né, eu falei com eles que tivemos uma brincadeira lá do álbum de figurinhas, que tivemos 41 mil comentários. Agradeço a vocês que participaram, que comentaram. Isso é bem bacana. Muita coisa. Então segue lá, Base Inicial Serrinha. Principalmente você que é daqui de Serrinha também. Dá essa moral lá pra gente. E acompanhe também, ativa o sininho, né, Reinaldo? Aqui. O sininho aí, a Arena do Esporte. Arena do Esporte. Todos os dias aqui no meio-dia. Comenta, vamos interagir, vamos dar moral para essa turma aí que tanto dá moral para tanta gente aqui da nossa cidade. É isso aí, Malcolm. Obrigado, viu, Malcolm? Mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade de participar de tão seleta mesa. Cauã, um forte abraço. Joel Júnior, Joel Pai. Alô, Ulisses, um abraço a todos vocês. Também por essa iniciativa, né? Um espaço hoje onde você pode estar batendo um papo aqui, vendo as pessoas. Reinaldo, até a próxima. Júnior, sucesso sempre, toda a minha admiração. Dá um abraço ao seu Hamilton, hein? Gosto muito do seu Hamilton. Ele vai assistir, ele vai acompanhar. Valeu, Mendes. Seu Hamilton. Fique com Deus. Um forte abraço. Mendes vai voltar aqui de novo, né, Mendes? Talvez depois do campeonato aí, para trazer mais novidades do campeonato e outros projetos importantes que estão surgindo, né, Mendes? Para falar o que eu não pude falar hoje. Verdade. A gente extrair aquilo que a gente gostaria e não foi possível. Mas obrigado. Fique com Deus. Amanhã tem mais. Valeu? Um grande abraço.